Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 7 de agosto de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha em instantes a sessão dessa quinta no Tribunal Superior Eleitoral. E quem nos faz companhia hoje é a advogada Valéria Paes Landim. Tudo bem, doutora Valéria? Bem-vinda de volta. A gente estava junto aqui, né, na terça-feira e estamos junto aqui de novo. Coisa boa. Maravilha. Estamos de volta para acompanhar o julgamento dessa pauta do dia de hoje. A gente acompanhou, né, na terça-feira a posse do ministro Floriano, que foi reconduzido, e da ministra Estela Aranha, que entra agora no tribunal, mais uma sessão já com a presença da ministra Estela, também do ministro Floriano, né, reconduzindo. Lembrando que a sessão da terça teria julgamento, mas como houve ali a solenidade da posse, a presidente, ministra Carmen Lúcia, passou para hoje os processos que estavam previstos para terça-feira, não é isso? Exatamente. Eu acho que foi bastante acertado até pela ocasião dessa posse que ocorreu e dado o adiantado da hora, da noite, a ministra sabiamente delegou ali os cumprimentos para os novos ministros e trouxe a pauta de julgamento para essa quinta-feira, nessa manhã. Ok, bom, eu vou então relembrar para a gente, né, relembrar para quem nos acompanha aqui, como é que a gente está hoje, né, o que tem previsto na sessão de hoje, lembrando que era a sessão de terça-feira e os processos, né, os julgamentos foram enviados para hoje, quinta-feira, bom, de manhã. A sessão de julgamentos tem 10 processos previstos. Bom, nos dois primeiros, os ministros avaliam os indicados e as indicadas para compor os tribunais regionais eleitorais do Rio de Janeiro e também do Rio Grande do Sul, casos que têm como relatores o ministro André Mendonça, no caso do Rio de Janeiro, né, na lista do Rio de Janeiro, e a ministra Isabel Galotti, na lista do Rio Grande do Sul. Já o processo seguinte, que é o terceiro da pauta de hoje, vai definir o futuro político do município de Prainha, no Pará. Nesse processo, o debate envolve o registro de candidatura do prefeito de Prainha, o Gandor Calil Age Neto. Você tem os detalhes aí na tela para acompanhar aqui junto com a gente. O relator no TSE, ministro Antônio Carlos Ferreira, voltou por negar o registro, por anular os votos da eleição do ano passado, eleição 2024, e pela realização de novas eleições. O ministro foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, mas não pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, que abriu a divergência. Nesse caso, bom, explica para a gente então, doutora Valéria, que discussão é essa que a gente acompanha em instantes, direto do plenário. Essa discussão ela é bastante interessante quando nós falamos do início do pleito da candidatura do candidato impugnado nessa situação. Nós estamos falando de um primeiro requisito básico para o deferimento do registro, que são os aspectos de elegibilidade ou inelegibilidade. Nesse caso, o candidato Gandor Calil Age, vamos dizer assim, à época, ele teve o seu pedido de registro de candidatura indeferido por um aspecto de inelegibilidade em virtude de reprovação de contas públicas. Nesse caso, particularmente, se volta à época em que ele foi prefeito da cidade de Almerim, entre o período de 2005 e 2008, e essa tomada de contas, que houve o julgamento, a apreciação da destinação desses recursos públicos, foi um debate em torno de verbas da educação, particularmente verbas que deveriam ser destinadas para o PNAE, que é o Programa Nacional de PENAT, vamos dizer assim, que é o do transporte dos alunos e também da merenda escolar. Então, nessa tomada de contas, houve uma apreciação de como esses valores foram empregados e, a partir daí, concluiu-se que houveram falhas, que existiu ali uma destinação com, vamos dizer assim, com restrições desses valores. Agora, o que o tribunal avalia hoje? O que o TSE avalia? Se ele tem condições de ficar no cargo, se ele tem que sair do cargo, se ele geriu mal o dinheiro público, né, que é algo muito importante para a justiça eleitoral. O que os ministros definem? Esse caso, ele se fundamenta exatamente nisso, no aspecto de inelegibilidade. Só que a Lei 64/90, que é chamada Lei das Inelegibilidades, ela trata particularmente dessa linha
né, em relação à questão do dolo específico ou do dolo genérico, quando existe essa reprovação das contas. Então, existe também um outro debate aqui sobre essa tomada de conta, que é em relação à prescrição punitiva, né? E o que seria essa prescrição punitiva? É exatamente o prazo ou a perda do direito do Estado em punir uma pessoa ou punir um agente público, nesse caso, em relação a uma conduta que ela não é uma conduta legal, que ela é uma conduta que decorre de crime ou que decorre de falhas. Então, fala-se que nesse caso específico não há o dolo específico de ter malversado essa verba da educação. E é importante nós destacarmos isso nesse momento em que não estamos em campanha eleitoral, mas que nós estamos vivendo as gestões municipais, os prefeitos que foram eleitos na campanha passada, que a população precisa saber, os nossos telespectadores inclusive, de que verba da educação e verba da saúde são verbas vinculadas. Elas obrigatoriamente precisam ser gastas somente se a verba da educação que chega, que é uma verba federal que chega no município, ela só pode ser aplicada para a educação. A verba que chega para a saúde só pode ser aplicada no investimento da saúde da população. Então, a partir do momento em que há um desvio ou que há uma aplicação indevida desses recursos, aí sim os tribunais de contas, eles podem apurar essas contas que são apresentadas e esse gestor, esse agente público ser responsabilizado. E aí um fato interessante, Paulo, é que nas vésperas das eleições, o Tribunal de Contas da União, ele publica uma lista de gestores que têm as contas reprovadas. Então, a partir dessa lista, quando existe o prazo ali do registro de candidatura, nós advogados, especialmente o Ministério Público também, existe essa oportunidade de aferir se essa pessoa tem condições ou não de ter o registro deferido e se não houver, ajuiza-se ali a impugnação do registro de candidatura, que foi o que aconteceu no caso do recorrido aqui, o Gando Khalil Raj. Isso é interessante também a gente mostrar para as pessoas, né? A gente fala de prestação de contas, de transparência, que as pessoas podem acompanhar. Esse é um caso concreto, né? As pessoas podem acompanhar a situação do candidato, o passado dele, o presente dele, é claro, para se preparar, né? Para as próximas eleições, para o voto. Tudo isso pode ser acompanhado pelo eleitor, pelo cidadão. Exatamente. Eu acho que essa é a parte mais importante e especialmente nesse momento de gestão nas várias cidades, nos mais de 5.000 municípios que nós temos no Brasil, a população, de um modo geral, pode acompanhar como esses serviços estão sendo desempenhados, porque esses recursos eles existem, que é para o bem-estar da população, para o bem-estar daquela cidade. Então, a partir do momento em que, e é interessante que nós estamos falando aqui de contas, e aí entra mais uma natureza de conta, porque sempre aqui no programa nós falamos de prestação de contas de campanha, prestação de contas de partido, e nesse momento nós estamos falando de prestação de contas públicas, de gestão de recurso público, ou seja, é uma fase muito posterior de quando se sai do recebimento de fundo partidário, do recebimento de fundo de campanha, e aí quando esse candidato ele é vencedor numa eleição, que ele se torna prefeito ou se torna prefeita, existe ali a obrigação do respeito e da manutenção da moralidade na versação dos recursos públicos. Então, tudo isso é possível se acompanhar pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Tribunal de Contas da União, saber, e aí é o que você mencionou muito bem, se a população tem a informação de que esse prefeito ou essa prefeita não tem usado os recursos da cidade, os recursos públicos de forma correta, de forma a direcionar como a legislação encaminha, isso pode ser levado em consideração na eleição futura. E aí é que nós falamos mais uma vez, o poder da força do voto. Se nós estamos vendo que um gestor ele é prejudicial, uma gestora é prejudicial a uma cidade, vale dizer que essa pessoa não serve mais para ocupar aquele cargo. E aí eu queria fazer uma observação para concluir esse tópico. Nós vimos na imprensa nacional uma matéria, eu achei bastante interessante uma matéria, em que uma prefeita de uma determinada cidade, ela usou recursos públicos para fazer um trabalho de amarração, vamos assim dizer. Isso está em todos os jornais
E, ou seja, não pela situação em si, mas ela usou do dinheiro público, segundo tem sido apurado, né? A gente ainda vai acompanhar o desenrolar disso, mas ela usou isso para fins pessoais. Então, nós temos vários municípios no Brasil, várias cidades que estão em situações de precariedade, que muitas vezes acabam também contratando shows de quase R$1 milhão em detrimento da saúde, em detrimento de uma boa educação e de qualidade de vida nas cidades. Então, é preciso que a população tenha atenção a esses detalhes, porque isso impacta diretamente na qualidade de vida de cada um deles. Tá aí o recado. Eu queria só lembrar, né, que você falava ali de prestação de contas, que o TSE, que os tribunais regionais eleitorais também julgam muito, né, contas. A gente acompanha várias vezes aqui no programa, né, a gente anuncia, olha, hoje tem julgamento sobre prestação de contas. Hoje, inclusive, tem 3 casos desse, né, de prestação de contas de candidatos. A gente vai falar sobre eles ainda no programa. Antes, eu lembro que a gente já falou de lista tríplice, de registro de candidatura e fala agora de terceiro mandato consecutivo. Outro caso que vai definir o futuro político de um município brasileiro. O caso anterior, esse que a gente acaba de falar, né, é de Prainha, no Pará. E este próximo é de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O resumo é o seguinte: o candidato mais votado na eleição do ano passado, o Rubem Vieira de Souza, que é mais conhecido como Doutor Rubão, não pôde assumir o cargo em janeiro deste ano por decisão da Justiça Eleitoral. Ele só se sentou na cadeira de prefeito em junho deste ano, menos de 2 meses atrás, por decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. No TSE, os ministros vão definir se a eleição do Dr. Rubão configura ou não um terceiro mandato consecutivo. Essa é a grande discussão aqui nesse ponto, doutora Valéria, mas contextualiza para a gente, por que seria um terceiro mandato consecutivo? Que história é essa? Esse caso é bastante interessante, ele traz uma característica muito própria do que são dos municípios brasileiros em relação à perpetuação no poder, não é? Então, o fundamento dessa discussão, ele inicia no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. Esse artigo da Constituição Federal, ele fala exatamente o seguinte, que o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. No caso de Itaguaí, o que acontece? Houve uma situação de impeachment do prefeito e do vice-prefeito lá em 2020, eles foram afastados e quem assumiu foi o presidente da Câmara de Vereadores, que no caso é o doutor Rubão. Então ele assumiu esse período até o final de dezembro e ele ficou como prefeito, assumiu normalmente, conduziu a cidade nesse período e ali se encerrou aquele mandato. 2020 a gente está falando, não é isso? Isso, estamos falando ali do segundo semestre de 2020. E no ano seguinte, as eleições aconteceram. O que aconteceu? Ele se candidatou. Quando ele se candidata, ele vai eleito. Então, ele assume ali já o segundo mandato dele em tese, vamos assim dizer. Já assume a sua reeleição. Ele cumpre esses 4 anos na gestão sem interrupção, sem ter sido afastado por nenhum motivo. E aí, ele novamente, no ano passado, tenta a reeleição. Vai eleito com mais de 30% dos votos. E aí, pela ausência da interrupção, o debate que se traz nesse processo existe o continuismo desses mandatos ou a tese de um mandato tampão ou apenas temporário que não justificasse a conclusão pelo terceiro mandato. Então, essa discussão ela é muito interessante porque nós tivemos vários casos paradigmáticos que foram levados ao Tribunal Superior Eleitoral e também para o Supremo em outros anos, que se tornaram casos clássicos, como no caso Iris Rezende, em 2012, que foi o lead case, né, que foi o ex-governador do Goiás, que queria concorrer novamente. Depois nós tivemos o caso de Amazonino Mendes, em 2014. Depois nós tivemos o caso de José Sarney Filho, em 2018. E também, curiosamente, nós temos uma outra situação que o Tribunal Superior Eleitoral se atentou de forma bastante prudente para o caso dos prefeitos itinerantes ou dos prefeitos profissionais. E aí vale a pena nós mencionarmos que isso faz parte da história brasileira e também do direito eleitoral, o caso do próprio
ex-presidente da República Sarney. O presidente Sarney, como todo mundo sabe no Brasil, toda a sua família se manteve no poder no estado do Maranhão por muito tempo. E, num dado momento, o ex-presidente Sarney desejou concorrer à candidatura de senador. E, para não ficar no Maranhão, o que ele fez? Ele transferiu seu domicílio eleitoral para o Amapá. E o Amapá elegeu o ex-presidente Sarney. E, vamos dizer assim, não estou falando que, nesse caso, o presidente Sarney estava ali como ex-presidente Sarney como um prefeito itinerante. Mas vale dizer que outros prefeitos se valeram dessa situação que ocorreu no caso específico do ex-presidente Sarney e tentaram concorrer a um terceiro, vamos dizer assim, mandato em outras cidades. Vamos até explicar, aproveitar essa oportunidade, doutora Valéria, para explicar nessa questão aí do prefeito itinerante. A pessoa se elegeu no município, se reelegeu, como não pode ter um terceiro mandato consecutivo, ela migra de cidade, é isso? Ela transfere o domicílio eleitoral. Então, quando há essa transferência do domicílio eleitoral, é como se fosse o seguinte: aqui não pode contar um mandato porque eu nunca governei ou nunca fui prefeito ou prefeita dessa cidade. Então, lá atrás, isso foi uma estratégia, uma manobra para que pudesse fugir das impugnações no que diz respeito ao continuismo a esse terceiro mandato. E então a Justiça Eleitoral começou a perceber esses casos com bastante recorrência no país e foi construindo essa jurisprudência que nós temos hoje. Então, nesse caso, nós temos duas posições, duas correntes, vamos assim dizer, que elas são bastante interessantes. Agora a gente está voltando para o caso de Itaguaí, não é isso? Nosso caso concreto aqui, isso. Itaguaí, Rio de Janeiro, essa discussão de terceiro mandato consecutivo. Exatamente. Esse caso de Itaguaí, eu acho que ele é interessante, haja vista a importância da cidade também. E há uma disputa clara, né, sobre o espaço. E também existem outros elementos no que diz respeito à cidade de Itaguaí, porque um dos argumentos que são trazidos tanto pela defesa como pelos recorrentes é de que, primeiro, se fala o seguinte: olha, tem que deixar que esse prefeito, por conta da estabilidade do município, porque, de fato, essas situações de alternância ou de trocas ou de remoção do chefe do executivo municipal, de fato, traz, sim, uma instabilidade naquela cidade. Os serviços, às vezes, acabam sendo interrompidos, contratos deixam de ser pagos. Então, de fato, essa situação, ela, sim, impacta na vida da cidade. Mas, por um outro lado, tem a questão no que diz respeito ao não continuismo e na importância da renovação política daquela cidade, né? Nós sabemos que o Brasil é um país que ele tem características nas suas cidades extremamente coronelistas, como já diria Vitor Nunes Leal. E, às vezes, o prefeito ou a prefeita, o deputado estadual ou não, e assim por diante, não querem deixar o cargo. Bom, a gente vai direto, então, acompanhar um desses processos a partir de agora, porque os ministros já se posicionam para dar início a mais uma sessão ao vivo, direto do plenário do TSE. Vamos lá. Podemos nos sentar? Declaro aberta a sessão desta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os integrantes deste tribunal, vice-presidente exercício, ministro André Mendonça, ministro Dias Toffoli, ministra Isabel Galotti, corregedora-geral da Justiça Eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Cumprimento os senhores advogados, servidores e todos que acompanham essa sessão plenária. Cumprimento também os estudantes presentes ao plenário do curso de Direito da Universidade de Itaúna, Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos. Cumprimento o diretor-geral da Secretaria do TSE, Dr. Miguel Piazzi, e dou início à sessão administrativa. Apregou para julgamento o primeiro item desta pauta. Lista tríplice 0600-26570, Rio de Janeiro, de relatoria do ministro André Mendonça.
a quem eu tenho a honra de passar a palavra. Ministro André, a palavra está com Vossa Excelência. Agradeço, senhor presidente. Minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, todos os advogados e advogadas, estudantes, de modo especial aqueles do curso de Direito da Universidade de Itaúna, Minas Gerais, respectivos professores, meus cumprimentos. Senhor presidente, eminentes ministros, trata-se de lista tríplice, como bem apregoado por Vossa Excelência. Eu farei uma leitura breve da ementa e uma consignação específica ao seu final. Lista tríplice do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, destinada ao preenchimento da vaga de juiz titular. Os requisitos das resoluções do TSE foram regularmente preenchidos, não havendo, portanto, impugnação aos nomes dos integrantes da lista. Nos termos da resolução específica 23746 de 2025, que alterou a 23517 de 2017, para fins de incluir a promoção de mulheres nos cargos providos por advogados, é de rigor observar que, por ter sido a presente lista composta exclusivamente por juristas do gênero masculino, a lista tríplice que vier a ser formada para o preenchimento da segunda vaga de membro titular daquela corte regional, igualmente destinada à classe dos advogados, haverá de forma necessária e exclusiva de ser composta por advogadas. Faço a consignação, por fim, de que, em função da referida resolução ter dispositivo que demanda uma avaliação de nomes paritários para fins de se alcançar a composição entre gênero masculino e feminino, é oportuno registrar que essa circunstância foi objeto de manifestação do eminente presidente do TRE do Rio de Janeiro nesses autos, no sentido que, no momento em que a lista tríplice foi encaminhada ao TSE, integravam aquela corte regional, entre titulares e substitutos, 3 magistradas da classe jurista, ou seja, o que evidencia uma busca pela equalização entre os gêneros. Assim, eu voto pelo encaminhamento da presente lista ao presidente da República para sua definição. Alguma divergência? Antes da proclamação do resultado, eu registro na sala de videoconferência a participação do Dr. Paulo César Salomão Filho, um dos indicados à vaga. Proclamo o resultado. O plenário, nos termos do voto do relator, encaminha a lista tríplice ao presidente da República para nomeação, propondo, ademais, que se dê ciência imediata ao TRE sobre a imprescindibilidade de que a lista tríplice para o preenchimento da outra vaga de juiz titular deverá ser composta exclusivamente por juristas do gênero feminino como forma de alternância, nos termos do voto do relator. Pois não. Bem, cumprimento Vossa Excelência, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Apesar de já proclamado o resultado, senhor presidente, apenas um ponto, talvez uma sugestão, é que essa proporção, a observação, a recomendação da resolução seja feita na lista da classe dos advogados, né? Porque talvez o tribunal já tenha, em termos de antiguidade, né? Apenas um ponto de... De acordo? Até porque a composição dentro da própria classe. A observação na própria lista seja na no classe. No voto consta isso. Desculpe. É específico em relação a advogados. Então ok. Agradeço a Vossa Excelência. Desculpe, presidente, a interrupção. Isso aqui. Eu gostaria de retirar de pauta a minha lista, que se segue,
porque nessa lista, ao contrário da hora trazida pelo ministro André Mendonça, é uma lista que começou a ser elaborada sob a égide do regime anterior à resolução. Então, em face dessa decisão, eu vou amadurecer a questão de listas formadas antes e que, no caso da minha, ainda teve a circunstância de que uma parte da lista foi formada antes, mas o tribunal mandou que se substituísse um nome, e esse nome foi substituído depois da nova resolução. A questão é híbrida, penso que, no meu caso, merece melhor amadurecimento. Fica retirado de pauta a lista tríplice 0613, 709 10, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de relatoria da ministra Isabel Galotti. Agradeço a participação do diretor-geral da Secretaria do TSE, Dr. Miguel Piazzi. Declaro encerrada a sessão administrativa e aberta a sessão jurisdicional. Convido o senhor secretário, Dr. João Paulo Oliveira, para tomar assento no plenário e solicito que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão extraordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 1º de agosto de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presente à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 13 horas foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 5 processos e a sessão foi encerrada às 13 horas e 35 minutos. Indago aos senhores ministros se há alguma observação ou retificação em relação ao conteúdo da ata que acaba de ser lida. Não havendo, declaro-a aprovada. Chamo a julgamento o recurso especial eleitoral 0600-08091, Prainha, Pará, relator ministro Antônio Carlos Ferreira, com pedido de destaque formulado pelo ministro André Mendonça. Recorrente, coligação, bora continuar avançando, advogados José Maria Rodrigues Alves Júnior e outros. Recorrido, Gandô Calil Agineto, advogado Sidney Sá das Neves e outros. Passo a palavra ao eminente relator para que proceda a leitura do relatório. Bem, senhor presidente, vai ter sustentação oral, senhor presidente? Haverá sustentação oral. Ah, está ok. Bem, senhor presidente, a coligação União, Compromisso e Desenvolvimento por Prainha formulou requerimento de registro de candidatura de Gandor Calil Raj Neto ao cargo de prefeito do município de Prainha nas eleições de 2024. Na sentença, o registro de candidatura foi deferido com a consequente improcedência da impugnação formulada pela coligação Bora Continuar Avançando, formada pelos republicanos, Movimento Democrático Brasileiro, MDB, Partido Renovação Democrática, PRD, e União Brasil, União, que alegou incidirem sobre o candidato as inelegibilidades previstas nas alíneas G e L do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará manteve deferido o registro, assentando em relação à inelegibilidade da linha G, que o acórdão do TCU, que rejeitou as contas do candidato, teve seus efeitos suspensos por decisão do Supremo Tribunal Federal, afastando assim a inelegibilidade. Foram rejeitados embargos de declaração opostos pela coligação, nas quais suscitada a ausência de manifestação da Corte Local sobre a revogação da medida liminar em 26 de setembro de 24, que suspendia os efeitos do acórdão do Tribunal de Contas da União. Em seguida, Gandor Calil Raj Neto opôs embargos de declaração em que alegou omissão quanto ao reconhecimento pelo TCU da prescrição da pretensão punitiva, os quais também foram rejeitados. A coligação Bora Continuar Avançando interpôs recurso especial ao qual, por decisão monocrática, dei provimento, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará se manifestasse acerca das alegações da recorrente, em especial quanto à hipótese de incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, a linha G da Lei Complementar 64. O Tribunal Regional do Pará
proferiu novo acórdão, manifestando-se apenas em relação à inelegibilidade por rejeição de contas. E eu transcrevo no voto que submeto aos eminentes ministros, transcrevo a ementa do acórdão. Sobreveio, então, o presente recurso especial interposto com base no artigo 121, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal, em que a coligação, bora continuar avançando, alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64, 275 do Código Eleitoral, 2º e 5º e 22 da Constituição. Sustenta que não procede o fundamento lançado pelo TRE do Pará de que o reconhecimento pelo TCU da prescrição da pretensão punitiva das irregularidades encontradas pela Corte de Contas ensejaria o afastamento da inelegibilidade pela linha G, inciso 1, artigo 1º da Lei Complementar 64, a qual, a seu ver, só seria afastada se houvesse o arquivamento do processo, e que não ocorreu. O que não ocorreu, uma vez que o TCU, embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitiva desde a decisão originária, deixou claro que subsistia a pretensão ressarcitória com o consequente prosseguimento do processo. Aduz que a inelegibilidade não constitui pena, acrescenta que, aspas, não se afigura possível a Justiça Eleitoral substituir o Tribunal de Contas da União para proclamar que a prescrição punitiva reconhecida pelo TCU eliminaria a inelegibilidade por rejeição de contas, pois tal atitude violaria o enunciado número 41 da súmula desse tribunal. Assinala que o próprio TCU, após julgar o acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, praticou o ato de ofício, impulsionando o processo e reincluiu o nome do impugnado na lista de inelegíveis. Narra que a ação proposta na Justiça Federal por Gandor Calil Rage Neto, pela qual postulou a nulidade da decisão do TCU e, consequentemente, a anulação da pretensão de ressarcimento, foi julgada improcedente. Assevera que, consciente de que o efeito secundário da condenação, inelegibilidade, só seria sustado em caso de reconhecimento concomitantemente da prescrição punitiva e ressarcitória, o ora recorrido, buscando esse desiderato, impetrou o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, tendo obtido liminar favorável, que, contudo, foi cassada em seguida com a denegação da segurança. Assegura que o precedente desta Corte Superior utilizado no acórdão recorrido não se aplica ao caso, pois no referido julgado foi reconhecida a prescrição ampla, prescrição punitiva e ressarcitória, tendo sido proferido antes da vigência da resolução TCU número 344 de 2022, que nos artigos 11 e 12 estabeleceu que somente com a declaração concomitante da prescrição punitiva e ressarcitória afetaria o efeito secundário, inelegibilidade da rejeição de contas. Em relação ao outro fundamento do acórdão recorrido, de que a decisão da Justiça Federal, ao analisar o acórdão do TCU, assentou a presença de dolo genérico, argue que ela é contraditória. Defende que a Justiça Eleitoral pode proceder ao correto enquadramento jurídico dos fatos, havendo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará se equivocado nessa tarefa ao acatar, no ponto, o pronunciamento de outro ramo da Justiça para afastar a inelegibilidade, mesmo reconhecimento que todos os requisitos do disposto no artigo 1º, a linha G da Lei Complementar 64 estão presentes. Afirma que o ato doloso é inconteste porque o recorrido sabia que devia prestar contas dos recursos recebidos como prefeito do município de Almerim, Pará, mas se omitiu, vindo a apresentar parte dos documentos somente após o término do mandato. Ao fim, requer o provimento do recurso especial para indeferir o registro da candidatura de Gandor Calil Rage Neto pela inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64 e o reconhecimento da violação dos seguintes dispositivos legais. Artigo 1º, inciso 1, a linha G, e artigo 7º, parágrafo único da Lei Complementar 64 de 90, artigo 506 do CPC, artigo 275 do Código Eleitoral e artigo 2º, 5º, incisos 35
54 e 55 e 22, 1 da Constituição Federal, súmula 41 do TSE. Foram apresentadas contrarrazões, a Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Chama a tribuna Dr. José Maria Rodrigues Alves Júnior, que falará pela recorrente, coligação. Bora continuar avançando pelo prazo de até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Nunes Marques, digno relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, ilustre representante do Ministério Público, demais ministros desta Suprema Corte Eleitoral, gostaria de saudar especialmente o ministro Floriano Marques e a ministra Estela Aranha pela recente posse de Vossas Excelências e desejar um biênio profícuo, um biênio próspero, um biênio eficiente no desempenho desta função tão importante na judicatura eleitoral. Gostaria de saudar os servidores desta casa, os advogados aqui presentes, estudantes, e dizer a Vossas Excelências que para mim é uma dupla honra ocupar esta tribuna. Primeiro porque eu já tive o meu nome chancelado por Vossas Excelências num passado não muito distante numa lista tríplice, que acabou ocasionando na minha nomeação como juiz eleitoral do TRE Pará. Modestamente, eu penso que eu cumpri o meu biênio com probidade e eficiência, e também agora me satisfaz muito estar nesta tribuna na condição de advogado, porque toda vez que um advogado sobe à tribuna, existe uma manifestação expressa da democracia, e nós sentimos isso diariamente. Excelências, a moldura jurídica do processo do acordo regional que ora buscamos desconstituir, ela tem dois fundamentos de uma maneira resumida. Conforme já relatado pelo ministro relator, o primeiro fundamento do acórdão é de que a prescrição da pretensão punitiva declarada pelo TCU impediria a incidência da inelegibilidade do recorrido. E o segundo fundamento seria de que a decisão da Justiça Federal que transitou em julgado, em que o recorrido foi condenado de forma ressarcitória aos cofres públicos, ela teria colocado os atos do recorrido como um dolo genérico. Então, data vênia, nós nos insurgimos contra estas premissas e iremos demonstrar aqui de forma resumida a Vossas Excelências o porquê do arcabouço jurídico da coligação recorrente. Primeiramente, o recorrido teve as contas rejeitadas pelo TCU. Só que, ao rejeitar as contas, o TCU assentou o seguinte: reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, reconheceu a não prescrição da pretensão ressarcitória e, automaticamente, o nome do recorrido foi incluído no rol dos inelegíveis. Se nós fizermos um cotejo com o regimento interno do TCU, especificamente no artigo 11, que ele diz o seguinte: a inelegibilidade só seria afastada do prestador se fosse reconhecido de forma concomitante a prescrição punitiva e a ressarcitória, o que não ocorreu no caso, em concreto, em debate. Segundo ponto, o tribunal, o regional especializado, ele está autorizado a aplicar a reprimenda que ele entender necessário no caso do prestador, exatamente do recorrido. Até porque a conduta do recorrido, a nosso ver, ela foi gravíssima, pois ele deixou de prestar contas de valores recebidos do Fundo Nacional de Educação Infantil. Prosseguindo, Excelências, a questão da prescrição da pretensão punitiva, ela só atinge as seguintes penalidades, de acordo com o mesmo regimento do TCU. A multa de até 100% do valor do dano, a inabilitação para o exercício de cargo em comissão pelo período de 5 a 8 anos e a inidoneidade para participar de licitação. Ela não alcança, em momento nenhum, Excelências, a inelegibilidade. Então, isso é patente, uma circunstância jurídica comprovada. Tanto que existe um precedente do Supremo Tribunal Federal
da relatoria do ministro Carlos Veloso, já consolidado em nossa jurisprudência, que a inelegibilidade por rejeição de contas ela não é uma pena, ela é uma condição. Então, fica muito claro, humildemente falando, que, de forma cristalina, o acórdão regional do TRE feriu de morte a súmula 41 do TSE, pois, além de interpretar acórdão do TCU, ele se imiscuiu na sua competência, dando interpretação diversa ao que foi decidido pela Corte Suprema de Contas. Ademais, a decisão da Justiça Federal, em que o recorrido está condenado com trânsito em julgado a ressarcir os valores não prestados nas contas, ela assentou o seguinte: primeiro, o agente se omitiu no dever de prestar conta dos recursos federais. Segundo ponto, o agente foi instado a prestar contas e se manteve inerte. Terceiro ponto, o agente revelou consciência e vontade de descumprir o mandamento constitucional do dever de prestar contas. Tudo isto, excelências, em que pese a rejeição do recurso no acórdão do regional, todavia, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, no próprio acórdão, ele assentou que estavam presentes todos os requisitos para a constatação da inelegibilidade do recorrido. Isso está no acórdão, que todos os requisitos, o dolo específico, a questão da improbidade, tudo isso está assentado no acórdão. Ademais, os pressupostos da inelegibilidade, excelências, esse processo inicialmente ele foi trazido em plenário virtual, eles, conforme o voto do nobre relator, ele acompanhou o parecer categórico do Ministério Público pela procedência, pelo provimento do recurso, o que foi, inclusive, acompanhado em plenário virtual pela ministra-presidente Carmen Lúcia, no sentido do indeferimento do registro de candidatura. Excelências, já me caminhando para o final, eu gostaria apenas de fazer 3 registros em relação a este feito. O primeiro é que o recorrido, ele estava na condição de elegível por uma liminar proferida pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. Todavia, eu faço questão de lei e peço vênia a vossas excelências, que o recorrido na petição de mandado de segurança, ele assim descreveu, abre aspas, pugna-se a concessão da liminar no sentido de suspender a inelegibilidade do impetrante Gandô Calil Age Neto. Ou seja, havia uma consciência jurídica que o recorrido estava inelegível. Tanto que o ministro, ao perceber, analisar melhor o processo, verificou a questão do trânsito em julgado da ação ressarcitória, tanto que ele revogou a liminar e indeferiu, negou a segurança do próprio mandado de segurança. O segundo registro, que eu gostaria de deixar bem ratificado a vossas excelências, data máxima vênia, é que o recorrido ele está condenado com trânsito em julgado a devolver aos cofres públicos, por uma decisão da Justiça Federal, o valor de mais ou menos R$1,5 milhão de reais. Então, isso consta dos autos, é uma decisão transitada em julgado. Então, excelências, para finalizar, eu gostaria de destacar um precedente desta Corte, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, recurso especial eleitoral 0600-17475, Mato Grosso do Sul, em que o ministro Floriano, e este processo foi procedente no sentido de declarar a inelegibilidade do prestador, assentou o seguinte, que o reconhecimento no âmbito do TCU da prescrição de pretensão punitiva da pena de multa não afasta a causa de inelegibilidade. Então, eu peço a vossas excelências, com muita humildade e respeito, que seja mantida essa coerência nessas decisões, com o escopo de se preservar a própria jurisprudência do tribunal. Então, nesse sentido, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de ocupar esta nobre tribuna, agradecer muito a atenção de vossas excelências e pugnar pelo deferimento do recurso, pelo provimento do recurso, para que seja indeferido o registro de candidatura do recorrido. Muito obrigado, excelências. São os termos. Concedo a palavra ao doutor Sidney Sá das Neves, pelo prazo regimental, que falará pelo recorrido Gandô Calil Age Neto. E registro a presença na sala de videoconferência do doutor João Brasil de Castro, também representante do recorrido. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, doutor representante do Ministério Público.
advogados presentes, que saúdo na pessoa do membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Nabor Bulhões, que aqui se encontra presente, servidores desta casa. Senhor presidente, antes de entrar na sustentação oral em si, eu queria fazer uma saudação também especial, em razão da oportunidade, aos ministros Floriana, ministra Estela Aranha, que vem de assumir para um novo biênio, desejando às suas excelências uma judicatura profícua e com muita felicidade, e possam prestar um belíssimo serviço para a sociedade, para a população brasileira. Também, senhor presidente, saudar a ministra Edilene Lobo, ministra substituta, que vem na data de hoje, encerrar o seu biênio neste tribunal, desejando também a sua excelência, primeira mulher negra a ocupar essa função no Tribunal Superior Eleitoral, muito sucesso na sua trajetória. Bom, senhor presidente, o caso aqui está envolto em duas questões especificamente. E aí, quando a gente ocupa esta tribuna honrosa e sagrada do Tribunal Superior Eleitoral, precisamos trazer com muita claridade e objetividade os pontos que são discutidos neste caso. As duas questões específicas são saber se contas julgadas em tomada de contas especial pelo TCU, quando se aponta para prescrição da pretensão punitiva, quais seriam os efeitos e a extensão dessa declaração de prescrição em torno daquilo que se discute na linha G. É o primeiro ponto. O segundo ponto, especificamente, é saber se há a incidência da inelegibilidade quando ausente expressamente o reconhecimento do dolo específico trazido no acórdão regional. Esses dois pontos são os pontos fundamentais e fulcrais que estão colocados de redor dessa demanda para deliberação desse plenário. Mas não são pontos novos, são pontos que já foram visitados por esta Corte, são pontos que já trazem precedentes estabelecidos aqui no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Sabemos todos que a incidência da inelegibilidade da linha G ela, converge para 4 pontos específicos de forma cumulativa. Rejeição de contas públicas, irregularidade insanável, ato doloso de improbidade administrativa e, por fim, decisão administrativa irrecorrível. São os pontos específicos trazidos na norma. Temos aqui um acórdão de 2017 que julga contas do recorrido de um mandato que exerceu como prefeito de Almerim, no Pará, na gestão de 2005 a 2008, portanto, quase 20 anos. Essas contas trataram especificamente de uma auditoria feita pelo FNDE em conjunto com a CGU, de contas de 3 programas federais, PEJA, PNAT e PNAE, sendo que o PEJA é de 2005, PNAE e PNAT de 2006. Todos os programas regidos pelo FNDE e gestados e executados pela Secretaria de Educação do município de Prainha. No caso concreto, o TCU, o que faz? Ele analisa as contas e diz, olha, as contas devem ser julgadas irregulares, porém eu reconheço a prescrição da pretensão punitiva. Na nossa concepção, a gente encontra aí uma contradição evidente. Como é que se julga as contas prescritas e, ao mesmo tempo, se imputa a irregularidade em julgamento? E aqui eu não estou falando, excelências, de pretensão ressarcitória, eu estou falando de pretensão sancionatória, especificamente. Então, na nossa concepção, temos aqui uma contradição clara, interna dentro desse acórdão. Porém, como rege a súmula 41 desta Corte, não há aqui que se tratar de erro ou acerto da decisão, mas sim verificar a essência do elemento consequencial trazido na seara eleitoral de forma especial. Portanto, julga as contas irregulares e aplica o ressarcimento, mas, ao mesmo tempo, julga as contas prescritas em relação à pretensão sancionatória. Falta, na nossa concepção, evidentemente, um dos elementos aqui já trazidos da linha G, porque nós não temos contas rejeitadas na sua essência. O que nós temos aqui são contas que foram julgadas extintas, em razão da prescrição da pretensão punitiva,
decorrente da prescrição do elemento sancionatório. Este caso, ele é semelhante a um caso que foi da relatoria da ministra Isabel Galotti, o caso de Araçoiaba, Pernambuco. Esse caso guarda uma integral semelhança com aquele caso, porque naquele caso as contas também foram julgadas prescritas na sua integralidade. Portanto, se temos as contas julgadas prescritas na integralidade, a solução encontrada por este tribunal naquela oportunidade foi de aplicar o afastamento da inelegibilidade. Por outro lado, o precedente trazido pelo colega de Paranhos, do Mato Grosso do Sul, da relatoria do ministro Floriano, não se aplica a esse caso, porque naquela oportunidade se julgou a prescrição tão somente da multa. Aqui a gente está falando de prescrição integral de todo o processo de prestação de contas. E é importante trazer à baila que a lei orgânica do Tribunal de Contas, no seu artigo 15, dá 3 consequências. O tribunal julga as contas regulares, regulares com ressalvas ou irregulares. Não traz uma única linha sobre prescrição. A prescrição ela é trazida para discussão a partir do tema 899 do Supremo Tribunal Federal, que peço venha a Vossas Excelências para ler a tese fixada, que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Portanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ali se submetia ao elemento prescricional com base na lei da prescrição administrativa da administração federal, tanto a pretensão sancionatória quanto a ressarcitória do Tribunal de Contas da União. Por outro lado, em outro aspecto, nada há no acórdão regional no sentido de se atribuir a prática de ato doloso de improbidade administrativa. Então, percebam, Vossas Excelências, eu não tenho aqui presente contas rejeitadas na sua essência e, no segundo momento, eu não tenho aqui a existência do ato doloso de improbidade administrativa. Sabemos todos que, a partir da nova moldura legal trazida pela Lei 14.230 de 2021, que reformulou toda a lei de improbidade administrativa, o ato doloso passou a ser tão somente aquele que traz o dolo específico, ou seja, o fim especial de agir. Não havendo o fim especial de agir, automaticamente não está presente, no caso, o ato doloso de improbidade administrativa. E isso ficou evidente. E aí reporto também ao que o colega sustentou, falando da sentença do juízo federal, quando diz e aponta especificamente na ação de ressarcimento que não houve a presença de dolo específico, mas sim somente, e tão somente, a presença do dolo genérico, que não mais é sancionada pela lei de improbidade administrativa. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, no tema 1199, deixou isso evidente e claro, fixando em tese. Em um processo, obviamente, de repercussão geral. Então, essas inovações, elas trouxeram para a seara também a aplicação na seara eleitoral aquilo que a lei de improbidade, até porque o ato é doloso de improbidade administrativa, não podemos desnaturar este ato, afastando a lei de improbidade e aplicando um dolo genérico, mas sim um dolo específico. É isso que o Supremo Tribunal Federal orienta. Então, senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer também que esse caso, ele tem, nesse aspecto e nesse particular, uma semelhança enorme com o caso de Sarandi, no Paraná, que foi da relatoria também do ministro Floriano de Azevedo Marques, que, naquele momento, se firmou o entendimento de que, não havendo a presença da evidência do dolo específico, se afasta a inelegibilidade e se defere o registro de candidatura. Então, com esses fundamentos, e apenas trazendo um fundamento de reforço, este tribunal, quando julga inelegibilidade com base na linha L, traz lá claramente, se houver a ausência da suspensão dos direitos políticos, não se avança para os próximos passos, porque os elementos são julgados em conjunto. Aqui, a gente está em sede da linha G, e na linha G, da mesma forma, não estão presentes aqui contas rejeitadas, porque, na sua essência, elas não estão rejeitadas, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e a gente não tem também presente, porque não está na moldura fática, e aí corre-se o risco muito grande de se afrontar a súmula 24, o ato doloso de improbidade administrativa. Então, com essas palavras, senhor presidente, agradeço a atenção de Vossas Excelências e pugno aqui pela manutenção do acórdão regional, deferindo o registro de candidatura do meu constituinte. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Antônio Carlos Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente. Eu
Renovo os cumprimentos e uma saudação, um cumprimento especial aos advogados, Dr. José Maria Rodrigues Alves Júnior, Dr. Sidney Sá das Neves, cumprimento pelo brilho das sustentações orais. Senhor presidente, o voto que eu havia disponibilizado no plenário virtual tem a seguinte ementa. Recurso especial interposto de acórdão que manteve o deferimento do registro de candidato eleito para o cargo de prefeito nas eleições de 2024. O Tribunal Local da análise da decisão da Corte de Contas, apesar de concluir que todos os requisitos para a incidência da inelegibilidade por rejeição de contas estavam presentes, deixou de aplicá-la em razão de haver o TCU reconhecido a prescrição da pretensão punitiva de todas as irregularidades imputadas ao candidato, circunstância que, segundo assentou, impede o reconhecimento da conduta do então gestor, agora candidato eleito, como ato doloso de improbidade administrativa e ou seu sancionamento, inclusive na seara eleitoral. B. Decisão transitada em julgado, proferida pela Justiça Federal, que, embora tenha julgado procedente o pedido de ressarcimento ao erário pelos danos imputados ao réu, no acórdão do TCU, concluiu pelo dolo genérico nas condutas irregulares atribuídas ao candidato na gestão dos recursos que lhe foram repassados na órbita dos fundos que menciono, que eu relaciono em seguida. Fato que fulmina o requisito até então preenchido da existência de uma irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, pois atrai a incidência do enunciado número 41 da súmula deste tribunal. Há duas questões em discussão. Primeiro, se a prescrição da pretensão punitiva declarada pela Corte de Contas é suficiente para afastar a inelegibilidade em questão, mesmo se mantida a pretensão ressarcitória. E B, se a análise do pronunciamento da Justiça Federal, que julgou a ação civil pública com o objetivo de ressarcimento ao erário pelos danos imputados ao recorrido na decisão do TCU, sobre a classificação do dolo, incorre em ofensa ao enunciado 41 da súmula do TSE. O TSE, ao julgar caso semelhante, refiro-me ao agravo regimental no recurso especial eleitoral 0600-174 de Mato Grosso do Sul, assentou que a sanção de multa que não foi aplicada, pois atingida pela prescrição punitiva, não é elemento essencial para que se reconheça a inelegibilidade da linha G, uma vez que o parágrafo 4º-A do artigo 1º da Lei Complementar 64 alçou o apontamento do débito à condição autônoma para a incidência da referida inelegibilidade. Conquanto nesses autos não se esteja falando especificamente da prescrição da sanção de multa, a essência da conclusão proferida é de que a aplicação de sanção pela rejeição das contas não é relevante para a incidência da inelegibilidade da linha G, mas sim o apontamento do débito e a demonstração do dolo específico. A afirmação contida no pronunciamento da Justiça Federal, complementado com a análise do acórdão do TCU, realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, revela claramente a existência de dolo específico exigido pela legislação. Isso porque a Justiça Federal, embora tenha classificado as condutas como dolo genérico, afirmou que o recorrido se omitiu propositadamente em prestar contas. Já o Tribunal Regional do Pará, Tribunal Regional Eleitoral do Pará, consignou que a intenção, ao não prestar contas, era evitar maior escrutínio sobre suas práticas que causaram prejuízo ao erário com a má gestão dos recursos. Infere-se que a intenção do recorrido, ao encobrir irregularidades, fica evidente pela afirmação contida no acórdão regional de aspas, ausência de quaisquer documentos nos arquivos municipais relacionados à gestão dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Fecho aspas.
Para a jurisprudência do TSE, cabe à Justiça Eleitoral a análise da decisão da Corte de Contas para verificar se estão presentes os requisitos para incidência da causa de inelegibilidade da linha G, inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64. Não caracteriza violação à súmula 41 do TSE. Recurso especial provido para indeferir o registro de candidatura do recorrido, anular os votos que lhe foram conferidos e determinar a realização de novas eleições. Senhor presidente, o voto, esse voto disponibilizado no plenário virtual já é de conhecimento de todos os eminentes ministros. Eu pedi também para disponibilizar aos colegas um resumo e um complemento desse voto, que peço licença para fazer um resumo, rapidamente fazer a leitura, presidente. Bem, a controvérsia cinge-se a verificar se incide na espécie a causa de inelegibilidade versada na linha G, do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, inelegibilidade derivada de rejeição de contas por irregularidade insanável que configure ato ímprobo com imputação de débito e sem sanção exclusiva de multa. Faço um histórico aqui, iniciado o julgamento, na sessão virtual de 16 a 22 de maio de 2025, votei por dar provimento ao recurso especial para indeferir o registro de candidatura de Gandor Calil Rage Neto ao cargo de prefeito do município de Prainha, Pará, no pleito de 2024 e anular os votos dele conferidos nos termos do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Determinei ainda a adoção de procedimentos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará para a realização de eleição suplementar para a chefia do Poder Executivo do município de Prainha, no Pará. O ministro Floriano de Azevedo Marques inaugurou divergência no sentido de não conhecer do recurso especial por força do verbete número 24 da súmula do TSE e, caso superado esse fundamento, pelo desprovimento do recurso. Bem, após esse andamento, o eminente ministro André Mendonça formulou pedido de destaque. Digo eu aqui nesse complemento, nada obstante as judiciosas razões lançadas no voto divergente, peço vênia para ratificar o voto e, conforme explicitado, votei por indeferir o registro de candidatura por dois motivos. O primeiro, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva operado pelo TCU não desnatura a incidência da restrição à capacidade eleitoral passiva, uma vez que a impossibilidade de cobrança de multa em nada modifica a conclusão pela necessidade ressarcitória, imputação de débito. E parece-me que nesse ponto não haveria divergência. E segundo, nada obstante o julgamento da Justiça Eleitoral em âmbito de ação civil pública ter sido conclusivo pela presença de dolo genérico, há plena margem de análise por parte da Justiça Eleitoral para que perfile sentido diverso, qual seja, pela presença de dolo específico, não havendo falar em violação ao verbete 41 da súmula do TSE. Incompetência do TSE para verificar acerto ou desacerto de decisões de outros órgãos do Poder Judiciário. Com relação ao primeiro ponto, o eminente ministro Floriano acompanhou a conclusão pela existência de imputação de débito em desfavor do candidato recorrido, visto que o TCU, em acórdão proferido nos autos da tomada de contas, número tal, julgou irregulares as contas do recorrido, ex-prefeito de Almerim, Pará, no período de 2005 a 2008, relacionadas a recursos recebidos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, exercício 2005, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício 2006, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, exercido em 2006. E, com isso, condenou ao pagamento de quantia ao FNDE, imputação de débito, malgrado não tenha aplicado a sanção de multa por força da prescrição da pretensão punitiva. Em recente caso, já atinente às eleições de 2024, é o julgado que menciona, o TSE assentou que a sanção de
de multa, ainda que não aplicada por força da prescrição punitiva, não é elemento essencial para que se reconheça a inelegibilidade da linha G, porquanto parágrafo 4º-A do artigo 1º da Lei Complementar 64 alçou o apontamento do débito à condição autônoma para a incidência da referida inelegibilidade. Todavia, Sua Excelência diverge quanto ao segundo ponto, qual seja a possibilidade de reforma do aresto regional pela existência de dolo específico e necessário para a configuração de ato ímprobo, dada a nova legislação sobre improbidade administrativa. Nesse ponto, o eminente ministro Floriano relembra que as irregularidades foram as seguintes: não apresentação de notas fiscais, recibos e comprovantes de execução de serviços financiados com recursos federais, ausência de aplicação de valores no mercado financeiro, resultando em prejuízo ao erário, desconexão entre as movimentações bancárias e os documentos apresentados pelo então gestor, falta de nexo de causalidade entre os registros de movimentação financeira e as despesas supostamente realizadas e inexistência de quaisquer documentos nos arquivos municipais relacionados à gestão dos recursos oriundos do FNDE. No entanto, entendeu por bem manter o acórdão regional que deferiu o requerimento de registro de candidaturas, porquanto o TRE Paraná é soberano no exame de fatos e provas, inclusive da integralidade dos acórdãos do TCU e das decisões da Justiça Federal, e acedeu à conclusão de que a conduta foi praticada apenas com dolo genérico. Assim, Sua Excelência entende que reformar a conclusão regional implicaria necessariamente reexaminar fatos e provas, o que violaria o enunciado 24. Salienta ainda que o TRE teve acesso a todos os elementos de provas e, mesmo assim, alinhou-se à conclusão da Justiça Federal, pela ausência de comprovação da especial intenção do agente em praticar ato de improbidade. Por fim, ministro Floriano compreende que o dolo de descumprir o mandamento constitucional de prestar contas perfaz quadro clássico de dolo genérico, fato corroborado pela decisão já transitada em julgado da Justiça Federal, causando uma expectativa de mutabilidade no candidato recorrido. No ponto específico, ratifico o teor, com a devida vênia, o teor do meu voto, no sentido de que é sim possível, no caso, constatar a presença de dolo específico do agente no ato ímprobo. A uma porque, tal como reconhecido pela corrente divergente, a Justiça Eleitoral não necessariamente se vincula às conclusões sufragadas pela Justiça Comum, tendo autonomia e independência para perfilar entendimento próprio. Há duas, porque este Tribunal Superior já consignou que, considerando as alterações trazidas pela Lei número 14.230, a deliberada omissão na prestação de contas configura dolo específico, se apuradas irregularidades graves que seriam encobertas pela omissão. E cito julgado dessa corte, de relatoria da nossa eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, que no ponto concluiu o seguinte: configura ato doloso de improbidade administrativa previsto no artigo 10 da Lei 8.429, com as alterações conferidas pela Lei 14.230, a deliberada omissão do dever de prestar contas se apurar de irregularidade grave que seria encoberta pela ausência da prestação. Destaco ainda que o TSE já reconhece a hipótese em que a omissão na prestação de contas não culmina por si na incidência da linha G, qual seja, a omissão não deliberada em que, apesar do atraso, resta comprovada a correta aplicação dos recursos e a inexistência de dano ao erário, o que não é o caso dos autos. E, na mesma linha, cito outros julgados. Com efeito, reiterativa a jurisprudência deste tribunal, no sentido de que a omissão na prestação de contas de convênio perfaz causa de incidência da inelegibilidade versada na linha G. E cito nesse voto, julgados nesse mesmo sentido. Portanto, considero suficiente a caracterização do dolo específico o fato de gestor, sabedor da obrigação de prestar contas, não apresentar notas fiscais, recibos e comprovantes de execução dos serviços financiados com recursos federais em incontroverso prejuízo ao erário, quadro ainda qualificado pela ausência de quaisquer documentos relativos à gestão dos recursos emprestados. Ante o exposto, senhor presidente, eu peço vênia
para ratificar integralmente o voto anteriormente lançado no plenário virtual, no sentido, senhor presidente e eminentes colegas, de dar provimento ao recurso especial para indeferir o registro de candidatura de Gandor Calil Raj Neto ao cargo de prefeito do município de Prainha, no pleito de 2024, e anular os votos a ele conferidos nos termos do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Por conseguinte, proponho que o Tribunal determine ao Tribunal Regional do Pará a adoção dos procedimentos para a realização de nova eleição para a chefia do Poder Executivo do município de Prainha. Eu peço desculpas aqui pela extensão da minha manifestação e é como voto, senhor presidente. Suspendo o presente julgamento, que terá seguimento em data a ser designada pela presidência deste tribunal, e proclamo parcialmente o resultado do julgamento. Após o voto do relator, que deu provimento ao recurso especial eleitoral para indeferir o registro de candidatura de Gandor Calil Raj Neto ao cargo de prefeito do município de Prainha, Pará, no pleito de 2024, e anular os votos a ele conferidos, determinando ainda a comunicação imediata ao TRE para a realização de nova eleição, ficou suspensa a sessão, que será retomada oportunamente. Chamo para a continuidade do julgamento o agravo regimental no recurso especial 0600-379-88, Itaguaí, Rio de Janeiro, de relatoria do ministro André Mendonça, com pedido de vista por mim formulado. Trata-se de agravos internos interpostos contra a decisão que manteve acórdão do Tribunal Regional, que indeferiu o requerimento de registro de candidatura ao cargo de prefeito do município citado nas eleições de 2024. Na sessão de 11 de março de 2025, o relator, ministro André Mendonça, negou provimento aos agravos internos. Em seguida, antecipei o pedido de vista. Não haverá sustentação oral, por se tratar de continuidade de julgamento, mas registro a presença dos senhores advogados no plenário, doutor Carlos Eduardo Frazão, representante do agravante, Rubem Vieira de Souza, e na sala de videoconferência, doutora Rayane Ribeiro Marques da Silva, representante do agravado, Antônio Donizete Gasparino de Jesus. Passo ao voto vista. A controvérsia reside na forma de caracterização e reconhecimento da vedação de terceiro mandato eletivo para a chefia do Poder Executivo por meio da interpretação dos parágrafos 5º e 7º do artigo 14 da Constituição Federal. A Constituição Federal preceitua, artigo 14, parágrafo 5º, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6º. Para concorrer a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do Presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. A moldura fática do acórdão regional e os fatos públicos e notórios trazem os seguintes elementos. 1. Rubem Vieira de Souza foi eleito vereador nas eleições municipais de 2016 e presidente da Câmara de Itaguaí, Rio de Janeiro, no biênio 2019-2020. 2. Carlos Busato Júnior e Abelar Goulart de Souza Filho foram eleitos, respectivamente, prefeito e vice-prefeito de Itaguaí, Rio de Janeiro, nas eleições municipais de 2016. O prefeito e o vice-prefeito do referido município foram cassados no dia 9 de julho de 2020 pela Câmara Municipal de Itaguaí por crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei 201 de 67. Rubem Vieira de Souza, então presidente da Câmara Municipal, foi convocado para assumir o cargo de prefeito. Rubem Vieira de Souza passou a exercer o cargo de prefeito a partir de 10 de julho de 2020, sem observância ao processo de eleição indireta. Acerca do processo de substituição e sucessão do cargo de prefeito, a Lei Orgânica do município de Itaguaí, Rio de Janeiro, estabelece, artigo 94, em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal o presidente da Câmara. Parágrafo único. A recusa do presidente da Câmara, por qualquer motivo, a assumir o cargo de prefeito, importará em automática renúncia à sua função de dirigente do Legislativo, ensejando, assim, a eleição de outro membro para ocupar, como presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo.
Artigo 95. Verificando-se a vacância do cargo de prefeito e inexistindo vice-prefeito, observar-se-á o seguinte. Item 2. Ocorrendo a vacância no último ano do mandato, assumirá o presidente da Câmara, que completará o período. Percebe-se que a norma municipal não prevê a realização de eleições em caso de vacância dos cargos de prefeito e vice no último ano do mandato, pois determina que a sucessão, nesse caso, seria do presidente da Câmara Municipal, sob pena de implicar na renúncia automática da presidência do Poder Legislativo e na eleição de outro vereador para ocupar, como presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo. Por sua vez, a Carta Magna, ao tratar do processo de substituição e sucessão da chefia do Executivo Federal, define as seguintes regras de forma diversa das estabelecidas na municipalidade. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, faça a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que a sucessão e a substituição da chefia do Poder Executivo Municipal inserem-se no âmbito da autonomia política municipal, artigo 30, inciso 1 da Constituição, por se tratar de assunto de interesse local, desde que sejam observados os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República. Nesse sentido, recurso extraordinário 577.063, em sede de agravo regimental, relatoria do ministro Roberto Barroso, primeira turma, julgada em 26 de outubro de 2018, recurso extraordinário 655.647, também em sede de agravo regimental, de relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado pela primeira turma em 11 de novembro de 2014. ADI 4.298, em sede de medida cautelar, relatoria do ministro César Peluso. ADI 3.549, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, julgada em 17 de setembro de 2007. ADI 687, relatoria do ministro Celso de Mello, julgada em 2 de fevereiro de 95. Os acórdãos da Suprema Corte que versam sobre essa temática não afastaram a necessidade de eleição para aperfeiçoamento da sucessão, porquanto, ora, autorizam a municipalidade a definir se ocorrerá de forma direta ou indireta, ora, manifestaram-se sobre o rito e a forma de eleição aberta ou secreta. Nessa vereda, destaco o excerto do voto do ministro César Peluso na relatoria da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4.298. Diz Sua Excelência. O princípio constitucional do sufrágio direto deve ser realizado na maior medida possível, mas dentro das circunstâncias históricas e jurídicas vigentes, de modo que a situação excepcionalíssima de eleição para mandato residual, chamado mandato tampão, de prazo exíguo, cujo termo até poderia inviabilizar o transcurso de todo o regular processo eleitoral direto, merece tratamento diferenciado, desde que razoável e proporcional. Ora, a adoção da eleição indireta, no caso de dupla vacância, no último biênio do mandato, já aparece, em primeiro lugar, como adequada, pois é apta a promover o objeto constitucional de uma eleição democrática. Volto eu. As premissas básicas do Estado Democrático de Direito se alicerçam no exercício do sufrágio pelos cidadãos e na observância da eleição para os representantes do povo. A nossa Constituição cidadã, ao instituir os princípios fundamentais do Estado brasileiro, define que os representantes do povo devem ser eleitos. Entendo que a previsão de autonomia para municípios legislarem sobre substituição e sucessão da chefia do Poder Executivo não permite a abolição da eleição para os mandatários, por se tratar de corolário do Estado Democrático de Direito brasileiro. De igual forma, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência acerca da inconstitucionalidade da supressão do processo eleitoral nestas hipóteses. Menciono item 2 da ADI 7.139, de relatoria do ministro André Mendonça, publicada no Diário de 22 de novembro de 2022. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, vagando os cargos de chefia do Poder Executivo, em decorrência de causas não eleitorais, compete aos Estados-membros e aos municípios deliberarem sobre o processo de escolha para substituição das aludidas funções. Nada obstante, tal espaço de conformação não é ilimitado, mostrando-se incompatível com o modelo constitucional a opção pela integral supressão de processo eleitoral. Obrigatoriedade de realização de novas eleições, de forma direta ou indireta, em observância aos princípios democrático e republicano. Prossigo. Assim,
As normas previstas nos artigos 94 e 95 da Lei Orgânica do município de Itaguaí, Rio de Janeiro, que afastam a realização de eleição no último ano do mandato, na hipótese de dupla vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito, estão em dissonância com o texto constitucional, ante a invalidade do Instituto da Sucessão sem a realização de eleições prévias. A finalidade das normas constitucionais insertas nos parágrafos 5º e 7º do artigo 14 da Constituição é impedir que o chefe do Poder Executivo possa utilizar a estrutura política para se perpetuar no poder, desequilibrar o processo eleitoral e favorecer a eleição de parentes. Nessa hipótese, a Lei das Inelegibilidades instituiu a ação de investigação judicial eleitoral para apurar eventual abuso de poder político, com rito próprio previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, que também deve ser adotada para apuração de condutas da chefia do Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar casos envolvendo os referidos dispositivos constitucionais, assentou que a interpretação do disposto no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição da República deve ser restritiva, por ser norma limitadora de direito fundamental, a DPF 1089, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. O exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo. Recurso extraordinário 366.488, de relatoria do ministro Carlos Veloso. Existir repercussão geral para definir-se se a substituição do titular da chefia do Poder Executivo Municipal por breve período, em virtude de decisão judicial, é causa legítima da inelegibilidade para um segundo mandato consecutivo de que trata o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. Desse modo, verifica-se que Rubem Vieira de Souza não foi eleito para o cargo de prefeito do município de Itaguaí, Rio de Janeiro. Porém, sucedeu a chefia do poder local, em virtude da dupla vacância por cassação dos titulares eleitos pelo voto popular, com fundamento em norma prevista na Lei Orgânica Municipal. Assim, passo a análise de eventual inelegibilidade e vedação de terceiro mandato na hipótese de sucessão de presidente do Poder Legislativo da chefia do Poder Executivo. A leitura dos parágrafos 5º e 7º do artigo 14 da Constituição Federal pelo intérprete não deve ser feita de forma literal, sob pena de desrespeitar a soberania popular, o sistema protetivo eleitoral previsto nos parágrafos 9º e 10 do artigo 14 da Constituição Federal e no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90 e o devido processo legal eleitoral. A garantia do devido processo legal representa um dos pilares fundamentais sobre os quais se constrói o Estado democrático de direito. Em sua essência, ele assegura que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem um procedimento justo, equitativo e pré-estabelecido em lei. Embora sua aplicação seja onipresente em diversas áreas do direito, é no campo eleitoral que essa garantia adquire uma dimensão de importância singular e crítica. O processo eleitoral não é um litígio comum. Nele se decide a titularidade do poder político, a representação da soberania popular e, em última análise, o próprio destino da governança de uma nação, estado ou município. Dessa forma, percebe-se a obrigatoriedade de aplicação do devido processo legal nos processos contenciosos eleitorais, o que atrai o dever de a Justiça Eleitoral assegurar ampla defesa, o contraditório e a motivação das decisões judiciais que reconheçam a inelegibilidade e restringam a participação no processo democrático. Assim, passo a análise da situação fática sob a ótica do devido processo legal eleitoral. O jornalismo brasileiro menciona diversos casos em que os vices e os presidentes do Poder Legislativo não substituem ou sucedem os presidentes, governadores ou prefeitos com a finalidade de evitar que se tornem inelegíveis. O afastamento temporário ou permanente do chefe de Poder Executivo dos últimos 6 meses de mandato geralmente implica afastamentos sucessivos dos respectivos substitutos legais, que porventura não sejam candidatos à referida chefia ou não desejem ser prejudicados com a vedação de uma reeleição posterior à eleição. Podemos citar como exemplos nas 3 esferas os casos. 1. Do exercício do cargo de governador de Alagoas pelo presidente do Tribunal de Justiça em 2022, ante a renúncia do governador, a eleição do vice-governador como prefeito de Arapiraca e a ausência de interesse do presidente da Assembleia em substituir o cargo para não prejudicar sua reeleição para o mandato de deputado estadual. 2. Do exercício do cargo de presidente da República pelo presidente do Senado Federal em 2022, em virtude da viagem oficial do presidente da República e a viagem sucessiva do vice-presidente da República e do presidente da Câmara dos Deputados, em que a imprensa teria noticiado a finalidade de afastar a inelegibilidade, pois ambos seriam candidatos a cargo do Poder Legislativo Federal. Em todas essas menções eu menciono a fonte. 3. Do exercício do cargo de prefeito de Novo Hamburgo pelo secretário municipal em 2012, em razão das férias do prefeito, a ausência de interesse da vice-prefeita e do presidente da Câmara de assumirem o mandato para não se tornarem inelegíveis e o declínio da substituição pela juíza de direito diretora do Foro Estadual.
Percebemos aqui o reflexo da interpretação objetiva e literal das regras dispostas nos parágrafos 5º e 7º do artigo 14 da Constituição, que motivou o pedido de vista para análise da matéria. Nos autos, contudo, a situação é diversa, pois verifica-se que 1. Foram observadas as regras do devido processo legal nas impugnações ao registro de candidatura de Rubem Vieira de Souza. 2. O recorrente sucedeu a chefia do Poder Executivo nos 6 meses anteriores ao pleito de 2020. 3. Posteriormente, concorreu à reeleição para o mandato de 2021 e 24, tendo sido eleito e tomado posse em 1º de janeiro de 2021. 4. Sob a ótica do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal, a reeleição para o mandato de 25 a 28 caracteriza terceiro mandato. Por tais razões, vislumbra a ocorrência de terceiro mandato na reeleição de Rubem Vieira de Souza para o cargo de prefeito do município de Itaguaí, Rio de Janeiro, nas eleições municipais de 2024, o que atrai a inelegibilidade disposta nos parágrafos 5º e 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Ante o exposto, acompanho o ministro relator e voto pelo desprovimento dos agravos regimentais e pela manutenção da decisão monocrática. Informo aos ministros que o ministro Dias Toffoli pede vista antecipada do julgamento. Senhor presidente. Pois não, ministro? Pois não, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, o eminente ministro André Mendonça, relator do caso, cumprimentando a ministra Maria Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, professor Floriano, uma saudação especial à doutora Estela, que pela primeira vez estou atuando na bancada junto à Sua Excelência. Fica aqui o meu registro do meu apreço e também desejando à Sua Excelência um excelente mandato neste Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento também o senhor vice-procurador-geral eleitoral, as senhoras e senhores advogados e advogados, doutor João Paulo, nosso secretário, todos os servidores, todos que nos acompanham, a imprensa. Senhor presidente, no Supremo Tribunal Federal, eu inclusive suspendi a decisão anteriormente tomada em relação ao presente caso até o final do julgamento. Mas também porque existe no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria de Vossa Excelência, o tema de número deixa eu só checar aqui, de repercussão geral, que foi reconhecida em 2022, em que se decidiu pela existência da repercussão geral por unanimidade, não votou na oportunidade o ministro Gilmar Mendes. Trata-se do tema 1229, de relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, no recurso extraordinário 1.355.228. Esse julgamento já se iniciou em maio deste ano e houve as sustentações orais e foi suspenso o julgamento pelo presidente Luiz Roberto Barroso para continuidade de julgamento. E está previsto na pauta do dia 27 de agosto próximo, no dia 27 próximo, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, eu gostaria de pedir vista com essa justificativa, porque o deslinde que houver no Supremo Tribunal Federal nessa repercussão geral vai repercutir neste caso e em tantos outros. E para evitar a instabilidade de entrar e sair prefeitos a cada momento, que nós sabemos que isso, quem acaba sendo prejudicado é a população, é necessário, a meu ver, aguardar essa repercussão geral e o seu deslinde no Supremo Tribunal Federal. Por essas razões, eu peço vista do presente processo, evidentemente sem prejuízo que aqueles que queiram votar estejam à vontade para fazê-lo. Todos aguardam o voto vista. Passa a proclamação do resultado parcial do julgamento. Após o voto do eminente relator, ministro André Mendonça, que nega provimento aos agravos regimentais, no que foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques, pediu vista antecipada o ministro Dias Toffoli.
Chama a julgamento as duas listas dessa pauta que foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário e cujos processos foram previamente divulgados na internet. Lista número 1, de relatoria do ministro André Mendonça, com 3 processos, nos quais Sua Excelência nega provimento aos agravos internos. Consulto os eminentes ministros se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos nos termos do voto do relator. Cadê ela? Essa aqui. Número 2 e número 1. Chama a julgamento a lista número 1 de relatoria da ministra Isabel Galotti, com 3 processos, nos quais Sua Excelência nega provimento aos agravos internos. Consulta os eminentes ministros se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos nos termos do voto da relatora. Eu reitero os cumprimentos já feitos no início da sessão por Vossa Excelência, saudando a Corte em nome do senhor presidente. Sendo esta a última sessão em que ainda integra os quadros do Tribunal Superior Eleitoral a ministra Edilene, e sem prejuízo de posterior homenagem a ser prestada pelo tribunal à Sua Excelência, eu não posso deixar de dizer algumas palavras ainda aqui na presença dela no tribunal, uma vez que eu a vejo todos os dias há 2 anos de uma forma sempre presente e dedicada assistindo nossas sessões. A ministra Edilene Lobo, ela encerra o seu mandato deixando uma marca histórica, simbólica e profundamente significativa. Foi a primeira mulher negra a integrar essa corte em seus mais de 90 anos de existência. É uma advogada experiente na área de direito eleitoral, doutora em Direito, com trajetória acadêmica sólida e respeitada, a ministra Edilene Lobo interrompeu suas atividades como professora convidada na Universidade de Sorbonne Nouvelle, em Paris, para assumir com dedicação a função de ministra substituta deste tribunal, um gesto que revela profundo desprendimento, compromisso com o país e fortalecimento da democracia. Sua competência técnica, firmeza de princípios e, ao mesmo tempo, sua cordialidade, elegância e simplicidade, que é uma característica inerente, típica das pessoas inteligentes, a todos nos cativaram. São mulheres como Vossa Excelência, ministra Edilene, que fazem a diferença para o nosso país, que dignificam a justiça eleitoral e inspiram tantas outras a seguirem adiante, abrindo caminhos, ocupando espaços e mostrando que é possível conjugar excelência técnica, humanidade, elegância e compromisso com a causa pública. Vemos aqui várias jovens alunas e estudantes de Direito que certamente têm em Sua Excelência uma fonte de inspiração. A convivência com Vossa Excelência foi motivo de aprendizado e inspiração. Leve consigo não apenas o reconhecimento, mas também o afeto e a admiração daqueles que tiveram a honra de partilhar esse tempo de serviço à democracia. Como Corregedora-Geral Eleitoral, registro o meu respeito, a minha admiração e os meus votos, de que os caminhos futuros sejam repletos de reconhecimento, realizações e novas oportunidades para continuar servindo ao Brasil com a mesma altivez que aqui demonstrou e com o brilho que lhe é tão característico. Obrigada por me conceder esse tempo. Sem prejuízo da manifestação já adiantada pela ministra Carmen Lúcia, que hoje está ausente, mais do que justificada essa ausência dela hoje, Sua Excelência já expressou a intenção de, na próxima sessão, proferir algumas palavras também em homenagem à ministra Edilene Lobo. Mas eu não posso também deixar de registrar o momento, né? Como se disso, amanhã, dia 8 de agosto de 2025, registramos com reconhecimento e profundo respeito o encerramento do primeiro biênio da ministra Edilene Lobo como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral.
Ao longo deste período, Sua Excelência contribuiu com dedicação, excelência técnica e sensibilidade institucional, participando de sessões relevantes e engrandecendo os debates com sua visão comprometida com os valores democráticos e constitucionais. Mas sua presença nesta corte ultrapassa o exercício da jurisdição. A ministra Adilene Lobo inscreveu seu nome na história como a primeira mulher negra a integrar o TSE, abrindo caminhos, rompendo barreiras e representando, com altivez e competência, milhões de brasileiras e brasileiros que se reconhecem em sua trajetória. Sua atuação firme, serena e sempre guiada pela justiça deu voz à diversidade, ampliou a representatividade e reafirmou a importância de uma justiça eleitoral plural, inclusiva e conectada com a realidade do país. Ao encerrar este biênio, a ministra Adilene Lobo deixa um legado que se impõe não apenas pela qualidade jurídica de sua participação, mas pelo símbolo que sua presença representou para esta corte e para toda a sociedade brasileira. Receba, ministra, nossa homenagem e nossos votos de continuidade em uma trajetória que tanto inspira e engrandece a magistratura nacional. Indago aos senhores ministros se há alguma urgência ou matéria a ser posta em mesa. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, agradeço a presença de todos, desejando um ótimo dia e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. O Direto do Plenário com a transmissão da sessão do Tribunal Superior Eleitoral termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima sessão.